Salve, salve, canal Binho 10. Beleza, pessoal? Aqui assim, agora teremos aqui uma. Fazer uma série de vídeos tipo entrevistador, sabe? E eu vou ser o primeiro aqui a fazer a entrevista comigo mesmo. Tipo, eu vou perguntar e responder, mas o intuito é que as pessoas apareçam aí para fazer o seu relato, né? Por exemplo, vou começar agora, tipo assim, boa noite, canal Binho 10. Hoje aqui temos Binho 10. Conte para nós então, Binho 10, o que aconteceu na sua vida que hoje você acredita em terra plana, em algumas teorias conspiratórias, não acredita nas narrativas oficiais. O que fez isso acontecer? Ou sempre foi assim? Qual é a sua opinião? Bem, muito boa noite a todos que estão ouvindo, boa tarde, bom dia. A pergunta é pertinente e é assim, que vamos dizer assim, eu tinha já uma noção, né, bem cedo, assim, algumas coisas vendo filmes, né, ele sempre dava alguma deixa, alguma coisa, assim, e na minha casa, assim, a gente discutia algumas coisas assim bem. Não era uma discussão profunda, mas tinha um diálogo já sobre algumas coisas assim. Era muito raso ainda, né? Não era nada, não existia internet, nada. Se existia internet era pouco assim, só para. No Brasil mesmo não existia celular, por exemplo. Tudo que existia era não era como hoje, né? Então, não dá para dizer que não existia internet, não existia celular, existia, mas era uma tecnologia muito baixa, não valia a pena, às vezes, tu gastar horas ali para conseguir ver uma coisa que hoje leva segundos, é isso que eu quero dizer. Então não tinha essa. Depois veio o Orkut, né? Aí já tinha uma internet melhor, tudo. Na época do Orkut que eu vi os gigantes, alguns gigantes, esqueletos de gigantes, e aquilo ficou gravado. Tipo assim, tá aparecendo algumas coisas, mas a gente também sabe que como é que eles fazem um filme, né? Que já existia tudo, filme, tudo, um monte de coisa existia. Então a gente ficava assim, é uma imagem, né? Não vai, não tem. A gente ficava intrigado porque tinha ali um cientista, um arqueólogo, daí ficava assim, pô, parece isso aqui é real, mas é como hoje em dia o mesmo pensamento. E aí vai aparecendo mais coisa, alguém te fala uma coisa, alguém te fala da Terra plana. Então, se me falassem da Terra plana, tipo, sei lá, 2015, 16, eu não dava bola, eu achava que não tem como, entendeu? Não é uma coisa factível, mas eu nunca tive preconceito, eu só não queria entrar no assunto, assim, porque era uma coisa que eu não dava nem.
chance aí, mas é nessa que tu não começa a não dar chance, começa a questionar. Ver, pô, tá, então, né, vamos verificar a curvatura, e aí começa a pesquisa, né? Tipo, tem gente que não começa, então, esses são os alienados, os que não sei, mas deve existir um monte de gente que é alienado. E aí comecei a ver o... Como é que é o nome? Esqueci agora. Tem os alienados. Ah, tá. Aí em 2019 teve a ida dos terraplanistas no canal na Bandeirantes, né? Falando ali algumas coisas, assim, mas é uma entrevista meio avacalhada, assim, pela Bandeirantes, né? Ficaram fazendo piada o tempo todo e não sei o quê. Isso foi em 2019, eu acho. 2018 eu já tinha visto a série da Netflix, também que eu não botei fé. Aí de 2019 em diante que eu ouvi, né, a entrevista, eu começava a ver assim no YouTube mais coisas assim sobre várias coisas, tipo gigantes, a Terra tipo assim, o universo é uma Matrix. Só que sempre eu ia buscando alguém que, pô, assim, não é possível que esse cara não vai falar de Terra plana em algum vídeo, sabe? E eu meio que ficava buscando aquilo ali, inconscientemente, assim. Eu não ia atrás, assim, eu quero ver se a Terra plana aparece, entendeu? Eu não queria, tipo, alguém que já tivesse com a confirmação, porque daí eu quero ver se vamos ver onde é que ela aparece em algum lugar para ver se faz sentido, entendeu? Aí beleza, eu não tava assim com pressa daqui do. Simplesmente, né? Tipo, igual hoje, se ela é plano redondo, o que, que vai mudar pra mim? Nada, que eu não sei, não tem como confirmar, então. Eu já tive esse pensamento, né? Eu vou, não vai, só posso ter. Como que eu vou ter certeza? Ou se eu tiver certeza, o que que é? Enfim, não tinha essa pressa, assim, de. Ah, eu quero ver alguém que. Até porque não. Tá, beleza. Aí já se tinha essa noção que a Terra era plana há muito tempo, assim, mas nunca dei o valor que hoje já, né, teria mais fixado, assim. Aí tá, aí 2019 aí vendo vários vídeos, né? Terra Matrix, o que que é, aí estudando a própria ciência mesmo, das coisas, revendo, né? Ali, pá, então a Terra é assim, a distância do Sol, revendo tudo, assim. E daí aí foi onde assim, não, vou olhar lá o sistemático pra de uma vez, sabe? Eu vou lá, me enturmar com aquela turminha lá, já assistiu o Duque, né? Comecei a ver o sistemático, não sei o que, o Duque, foi tipo, os primeiros canais assim, que eu fui vendo, Duque Elétrico. Daí tinha debates ali, tipo, ainda. Claro que não era um debate sério, porque é 5 3 contra um, né? 2 contra um não era. Tinha sempre um ou outro terraplanista, assim, pô, será que eu entro nessa live, né? E só tava assistindo, vendo o sistemático refutando ali aí, até que o Isaías veio começou com uma live aberta. Daí tava ali no chat todo dia, né? Falando, dando a minha opinião, aí o Isaías sobe aí, Binho, não sei o quê. Ele tava todo empolgado no início.
todo empolgado. Ele não podia, cara, era só eu digitar no chat que ele já convidava, assim, era automático, tá ligado? Foi assim por uns 3 meses, eu acho. Só claro que não todo dia, né? Mas de 3 meses ele sempre me convidava. Então eu participei de várias lives ali. E sempre posicionei do lado terraplanista, mas eu sempre fui honesto, sempre disse, não, tem coerência também. Ele falava sempre a linha do horizonte, o sol tá lá embaixo, ele desaparece. O Moisés era bom nisso aí. Dar uma clareada assim no assunto. Aí falaram sobre teorias do. Tipo assim, o Sol abaixo, então ele passa por baixo da Terra. Tipo, aí mas teria que ter 3 sóis para isso acontecer, ou no mínimo 2, eu acho. Não sei. Coisa assim. Para poder, né, ter 2 para passar um por baixo da Terra enquanto o outro tá no alto. E até hoje é assim, né? Teria que ter uma explicação para o que é observado também no céu. Então, se a Terra pode ser plana e o céu ser uma ilusão, uma Matrix, também pode ser, né? Então, essa história da Matrix, ela tá bem junta a esse assunto. E também tem o posicionamento bíblico, né? O posicionamento bíblico que diz assim: Deus criou a Terra, o céu é um firmamento, domo, onde estão confinados o Sol e a Lua dentro desse domo, de uma espécie de vidro, e estão girando ali paralelamente ao solo. Que eu acredito, tá, tudo bem, é bíblico, mas eu não preciso dessa confirmação bíblica, a não ser que eu sou, não, Deus escreveu isso. Ah, certo, certo, eu tenho certeza que foi Deus que escreveu isso, então eu vou acreditar 100% de certeza, foi Deus que escreveu, mas a gente não sabe se foi Deus que escreveu isso, essa parte da Bíblia. Então já começa por aí. Hoje eu me considero um crente, né, em Deus, mas não sou do tipo que vai à igreja. Vou deixar de fazer alguma coisa que está escrito na Bíblia, até porque eu não discrimino ninguém que faça, mas eu não acho que seja nenhum pecado, sabe? Não, a pessoa comeu carne de porco, ou carne suína, ou frutos do mar, não sei, qualquer coisa assim, ou usou bermuda, não pode, tem que usar calça, não pode usar bermuda. Tipo, eu não acho que não vai ser motivo de uma condenação por causa disso. Né? Mas eu não respeito quem cumpre todas as regras. E voltando ali à questão da Terra, a Terra não precisa ser plana para Deus existir. Não há essa necessidade. Né? Mas a confirmação bíblica é essa. Existe o fundamento bíblico que leva à Terra plana. Porém, a pessoa pode ser um bom cristão, um bom religioso, e nessa parte não é possível. Eu sei que é um globo e pronto. Né? Ela tem essa certeza. Pelas observações, aí, né, por que o Sol ali ele desce na linha do horizonte, some, ele não vai na Terra plana, ele teria que fazer uma curva muito acentuada.
acaba não fazendo, ele segue mesmo uma linha do globo ali, consegue explicar, né, que são as linhas de Capricórnio, linha do Equador e a linha de Câncer lá no norte. E que daí na Terra plana fica difícil explicar, mas tem a explicação, também é correta, da ilusão de ótica. Por isso que eu tô tentando falar para vocês assim, o universo Matrix, primeiro, é uma coisa que ninguém sabe o que seria. Assim como a gente não sabe o que é o universo. Tipo, tudo surgiu do Big Bang, é a explicação lógica, a explicação correta. Sim, mas o Big Bang não prova nada, porque tem que surgir a matéria de algum lugar. E eles não tocam no assunto. Não dão nenhuma. Chega nesse ponto, para ali a discussão, porque a gente tá falando, tá aí, a matéria veio da onde? Não sei. Então pronto. Né? Chegou um ponto da ciência dele, eu não sei. Com uma terra plana, com um domo, e tudo que tem no céu, tudo que está acima das nuvens, as nuvens a gente sabe o que é. Né? Que são gotículas de água, ali onde dá descarga elétrica, o negativo e positivo. A energia ali dá um clarão e daquele clarão o raio. Por causa da energia e a própria água condutora da eletricidade. E o trovão é o barulho da explosão do raio. Acima das nuvens a gente teria assim uma dúvida. Entendeu? O universo Matrix pode ser criado por Deus? Pode. O nome Matrix ele só está dizendo assim, ó, não entendo. Não tenho explicação do que é. Não tem nada a ver com uma simulação, é tudo programado, sei lá. Não, é robô, não sei. Não é. Entendeu? Não é porque não tem explicação. Pode até imaginar que seja. Mas não se tem a confirmação. Então, o nome Matrix, ele está sugerindo a ideia do não saber. Tá? Então, essa Terra tem uma borda de gelo. Ela é enorme, ela é gigantesca. Tem uma borda de gelo, um domo por cima. Tudo que está na Terra, a gente sabe, a gente vai lá, pesquisa, conhece. Entendeu? A gente tem toda a física, toda a química, toda a biologia é feita nesse limite. Na Terra, não no céu. Então a gente pega uma planta, pega um inseto, pega uma ossada, pega uma camada ali de mais profunda para fazer datação. Acha um esqueleto de um grande animal. Tipo, ninguém também tem certeza direito sobre isso. Dinossauros, essa coisa pode ser tudo uma invenção. E aí você tem esse mundo, essa pequena parte do universo, a gente sabe que o ser humano ele tem consciência, então ele sabe que mesmo sendo tudo uma ilusão, tem que ter mais coisa, sabe? Deve haver mais coisa, que aí muitos vão dizer que é o céu, que é o paraíso, outros vão dizer que também tem o inferno, o purgatório. Então essa Terra plana ela não está morta, ela está mais viva do que antes. Só não está tendo agora assim tanto debate, tanto vídeo, tanta coisa. Mas não sei o motivo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aqui fazendo meu relato. Quem quiser fazer a sua entrevista
tem meu WhatsApp, a gente marca. Entendeu? Vai ser nesse formato, um vídeo, meia hora aí de vídeo, mais ou menos, falando. E essa coisa, a mesma coisa que eu falei, mas aí cada um vai ter a sua história diferente. Pode citar canal, pode citar nomes, eu não citei porque não precisa, sabe? Não vou assim, vou dar satisfação para fulano, ciclano. Eu falei do sistemático porque ele sempre me recebeu bem na live dele. Né? Uma vez eu tive lá não foi debate, mas foi tipo assim, a primeira vez que eu entrei, eu tava nervoso, aí era logo o cara que. O Paulo César lá, que o cara é todo, né, mexe com computador, fazia todo negócio assim, meio profissional e coisa, cara bom, sabe? Manja desse negócio de live, assim. Então, beleza, eu fui ali debater com o cara, eles vêm com aqueles argumentos cheios de lógica, mas uma pergunta simples, às vezes, quebra toda a base, né, do que ele fala, então comecei, tipo assim, ali que eu falei, sistemática, acho legal, cara, muito boa. E Isaías também era um terraplanista que Bíblia, que se orientava na Bíblia, defendia tudo assim, né? Certinho, não, a terra é plana, daqui Deus escreveu isso. E de uma hora para outra ele se juntou ali com a galera do sistemático, Bom, todos aqueles ali que nem vale a pena ficar citando nomes. Mas são pessoas da ciência, professores da geografia, da história, da química, tudo. Então ele se juntou ali com aquele pessoal e não saiu mais. Aí vai falar para ele aí a Bíblia agora. Aí ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer, não era círculo, era bola. Não então ele é hipócrita. Né? E também, e onde eu queria chegar, o pessoal sempre fala assim, não, mas Brito acredita em extraterrestre, isso não pode ser terraplanista. Bom, no universo Matrix, tá? Pode sim, porque Deus ele não está sujeito ao que o homem quer que ele seja. Ele criou e pronto. Criou, ele entra em contato se ele quiser, ele manda mensageiro se ele quiser e Matrix, ninguém entende, não sabe nada. Os ETs são uma dúvida que tem base real, ou seja, como é que alguém viu uma luz no céu se mexendo, viu que aquela luz não era um efeito natural, já não tem explicação. Para uma luz que desce, que vai e volta, não tem explicação, não é uma estrela. Uma estrela não faz isso. Um astro não faz isso. Um espírito não faz isso, porque o espírito ele é invisível. Aí vai para as abduções, vai para os avistamentos de terceiro e quarto grau, quinto grau. Quinto grau é quando a pessoa, quando além de ver, ele fala com o ser. O quinto grau é há um toque ou há um contato tão próximo, assim, frente a frente, sabe? É quinto grau. Aí existem os relatos, a confirmação também por parte do que é jogado, ou seja, tipo assim, eles teriam que falar para a população a verdade.
Aí eles falam de um jeito assim, tipo, não, eu vou falar, mas eu vou falar através de um filme, né? De uma série, do- até de uma música, sei lá. Eles vão jogando as informações para depois dizer, não, a gente não sempre escondeu. Não, é vocês que não estavam prestando muita atenção, sabe? No que a gente estava falando, divulgando, relatando. Então, a questão dos extraterrestres, tem o ET Bilu, né, que eles seriam extradimensional, que aí ele está falando. O que é extradimensional? Ele vem de outra dimensão física. Ele tem que se materializar aqui, faz todo um esforço para poder estar na Terra. Todo um esforço. Tem até aparelho tecnológico. E aí ele fala que existem cidades intraterrenas. A tecnologia deve ser absurda lá embaixo. Então, se um governo esconde, porque se o ET Bilu existe, ele não é a única raça. Ele seria uma raça do bem, porque ele está falando, ele está se mostrando, ele está totalmente de acordo com o bem. E teria as maléficas, quem que é o grande mal do mundo? O governo. O governo é o grande mal do mundo, é ele que é um governo, um país, um governo, que vai lá e manda bomba, mata outro país, entendeu? Quase que extermina. Então, pronto, é o fato. Um governo que pega e joga bomba no outro e mata, ele não é bom, ele é mau. Isso é só uma coisa, tem várias outras coisas. Ele gera miséria, ele não tá nem aí. Então, o governo é a coisa ruim do mundo. Pode ter raça extraterrestre que há muito tempo vai levando esse governo. Como a gente também não sabe. O ET Bilu a gente sabe como ele se comunica. Ele vai, ele aparece, fazem reuniões, né? Tem a conversação. No começo eles tinham medo. Tinha o maior medo no começo. Aí eles começaram a ver, poxa, aí, bem no começo, começaram a ver que tinham uns alienígenas lá no Mato Grosso do Sul, à noite, de madrugada, de tipo 10 metros de altura que soltavam feixe de luz pela cabeça, pra baixo. E aí, ele não era ele já era um ser meio translúcido, assim, não era totalmente. E aí eles ficaram com medo. Depois de um tempo, eles foram vendo que aquilo ali era uma espécie, sabe? Tinha outra que falava, tinha outra que era mais inteligente, outra que era mais engraçada, comunicativa. E eles foram perdendo o medo. Aí, graças a também ao Urandi, que já tem poder paranormal, ele move coisas com a mente, torta gato, ele quebra prato. Tem vídeo dele quebrando prato, dele entortando garfo, dele indo todos os programas de TV lá, fazendo na frente de todo mundo um metal entregue para ele não escolheu o metal. Então ele já tinha essa paranormalidade, dava segurança para os que iam aderindo. Porque não era só chegar lá e vamos para a floresta ver o ET, não, tinha que passar pelo Urandi, né? Fazer a comunicação primeiro através dele. Aí, tipo, o que ele fazia eu não sei, mas ele tinha. Essa pessoa, ela tinha segurança, porque
Então, eu vou com eles. Eu não vou sozinho, mano. Porque o cara que faz ele chover pedra. Em formato de disco voador. Aí ele entrega na tua mão uma pedrinha, ó. Tá aqui. Aí beleza, pro cara é paranormal. Fala que o ET é do bem. Vou com ele lá, eu vejo que o ET é do bem. Eu perdi o medo. Aí foi quando. Hoje em dia já tem acho que mais de 400 mil pessoas que já passaram por lá. Se não for mais. Hein? Então tem o grupo fixo. E tem essas 400 mil pessoas que quiserem voltar um dia ainda voltam lá pra ter de novo algum tipo de conta. Não é certo que. Ah, cheguei lá, falei por Andy e vou pro campo lá e vou ver o ET. Não. Vai ver uma luz no céu, uma espécie de disco voador, ouvir uns sons assim no mato, mas não é garantido que vai passar pelo. Vai ver o ET, sabe? Não, vou ver ali, tem um ET ali. Não é garantido. Então, nessa parte eu acredito e deixo essa opinião minha, sabe? Pode ter esses do bem, pode ter os do mal. Existe também a possibilidade do homem, né, ter sido engendrado geneticamente por uma raça alienígena, mas é só uma teoria. E nenhuma dessas que eu disse, nada disso que eu estou falando, tira Deus da nossa história, porque, como eu falei, ele é superior, ou seja, ele tem um plano. Se a gente está aqui porque cheio de coisas que ele não entende, é para um dia a gente entender. Né? Não é para agora já. Assim. Senão seria muito fácil, né? Já não, Deus fez tudo perfeito, tu entende tudo, sabe? Tu seria um extraterrestre. Mas a gente não é extraterrestre, a gente é humano. É isso que eu quero dizer. A gente tem que se conformar e ao mesmo tempo agradecer. Me conformo com a minha limitação humana e agradeço a Deus por ele existir, por ele ter um plano para mim, sabe? Eu falo para mim porque cada um tem a sua caminhada. Não adianta a pessoa, né? Ela fazer com o outro que não querem que faça para ela, por exemplo. Então, fica a critério da pessoa. Então, para mim, Deus ali está sempre nesse lado maior, muito maior. Ele é criador da vida e da matéria. E ele pode ter feito essa criação do jeito que ele acha que deve ser feito. Com a nossa limitação, a gente não sabe muito do passado, o que impede ele conhecer mais a Deus. Né? A gente não tem resposta do passado. Já começa por aí. Se a gente soubesse, por que antigamente teve uma civilização que já tinha tecnologia e ela foi, por algum motivo, destruída, tipo assim. Uma tecnologia até maior do que a nossa. Aí já teria uma resposta, uma confirmação do que a gente é agora. Como não se tem essas respostas, tudo ainda está muito no campo da suposição, por exemplo, não se tem a certeza, só isso. O questionamento existe, mas a certeza não. Só vai ter uma certeza, que é a narrativa oficial
da Terra bola, que é do nada apareceu um monte de matéria que foi se aglutinando e formou um sistema solar. Do sistema solar, a Terra ficou numa posição propícia para a vida. A Lua é uma incógnita, não tem explicação para a Lua, mas ela existindo, ela é do tamanho exato para que exista a vida como ela é. Se a Lua fosse menor ou mais longe, teria outro tipo de maré, outra coisa que não daria chance para o ser humano sobreviver. Então a Lua, do tamanho que ela é, né, na posição que ela está, deu a permissão para a vida microbiana criar uma enzima, uma espécie de... como se fosse uma proteína, um aminoácido. E esse aminoácido criou uma célula, e uma célula criou a primeira vida, unicelular. Unicelular se tornou pluricelular, uma questão de lógica, vai se reproduzindo e meio que se juntando, se colando um no outro, formando um super ser ali, pluricelular. Aí se formam primeiro os crustáceos, que são uma espécie de caranguejo. O caranguejo se transforma em peixe, o peixe se transformou. Isso na água, né? Isso na água. Porque também acontece na terra. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando na água, está acontecendo na terra. Inseto, planta, tudo tá. O peixe saiu da água, criou pata, se tornou o primeiro, por exemplo, o primeiro réptil. O primeiro réptil virou o dinossauro que a gente conhece. E enquanto os dinossauros estão ali existindo, vai saindo mais da água ali, vai saindo outro tipo. Então, um macaquinho, um rato, na verdade. O rato saiu ali, peixe, virou um ratinho e virou macaquinho, né? Pequeno roedor primeiro. Depois esse roedor, um macaquinho. O macaquinho já virou um primata. E desse roedor, não do primata, desse macaquinho, não do primata, surgiu os macacos. E desse mesmo macaquinho surgiu o primata homem. Desse mesmo macaquinho surgiu o primata gorila. Desse mesmo macaquinho surgiu o primata chimpanzé. Desse mesmo macaquinho bicoleano dourado. Entendeu? E essa é a história oficial. Vou ficando por aqui. Então o convite está aí. Quem quiser fazer o tipo de entrevista aí no canal Pinho 10 está convidado. Questionem sempre, nunca deixe de questionar. Obrigado, até a próxima.